gostaria de chamar o doutor Gláudio Ribeiro de Paula para compor a mesa. Por favor, doutor. Eu que agradeço, por favor. Gostaria de chamar também o doutor Douglas Alencar para fazer a composição aqui, que essa mesa está de responsabilidade hoje, viu? Então, eu gostaria que me auxiliasse aí. Por favor. E gostaria de chamar também nosso colaborador aqui de sempre, doutor Cristiano, da nossa CNTM, para ser o mediador aqui na mesa, por favor. Então, vamos dar início. Sem muitas delongas, vou passar já para o doutor dar início já à sua explanação. Por favor, doutor. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço imensamente o convite que me foi formulado para estar aqui com os senhores nessa agradável tarde de hoje. Eu, na pessoa do Dr. Cristiano, saúdo a todos os integrantes da CNTM, que nos estão dando uma oportunidade muito interessante para debatermos temas de alta relevância e extremamente atuais. Eu me sinto privilegiado de poder trocar essas ideias e conversarmos sobre isso. Eu devo começar por admitir uma dificuldade de me encontrar aqui perante um desafio de, primeiro, honrar os palestrantes que me antecederam brilhantemente, o Dr. Douglas aqui ao meu lado, ministro do Tribunal Superior do Trabalho, e, enfim, todos que me antecederam, muito brilhantes. E depois, um desafio particular, que é o horário inóspito em que nós nos encontramos depois de uma lauta refeição, que os solistas nos proporcionam sempre. Então, vai ser difícil. São temas áridos para um horário como esse. Não é? Bom, e até por isso mesmo, eu vou me permitir, se os senhores não estiverem... Eu vou me permitir falar de pé, eu vou preferir isso. Bom, dá para falar aqui? Não, dá para falar aqui. Eu vou preferir falar daqui, até para poder ver a apresentação, eu vou interagir um pouquinho ali. Eu gostaria de esclarecer inicialmente que, embora esteja lá no tribunal assessorando a vice-presidência, que hoje é ocupada pelo ministro Ives Gandra, eu não estou aqui na condição de porta-voz do TST, evidentemente. Eu estou aqui na condição de professor e diria um observador privilegiado dessa evolução jurisprudencial que nós estamos experimentando aí nos últimos anos, especialmente nessa última década. Para aqueles que eventualmente queiram trocar informações, eu deixo aqui o meu endereço eletrônico, trabalho@gaudio.com.br, se puderem registrar, vai ser um prazer trocar ideias e, enfim, continuar essa conversa. E, para esse meio institucional, se tiverem alguma postulação, enfim, algo que seja mais oficial, gaudio.ribeiro@tst.jus.br. Todos esses slides que eu vou utilizar no curso dessa apresentação vão estar à disposição dos senhores. Eu vou deixar aqui com o Jordan e depois talvez possa ser encaminhado por e-mail para todos os que participaram desse evento. Muito bem, deixar isso aqui de lado. Qual a ideia dessa apresentação? Tratar de um tema bastante importante, que é o tema dos recursos trabalhistas. Nesses últimos tempos, nós podemos observar, de maneira inconteste, que o judiciário assumiu um certo protagonismo na resolução de grandes questões na sociedade. E os tribunais superiores, nesse contexto, têm uma posição de particular relevância. E, no âmbito da Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, não há dúvida nenhuma que que tem essa missão de conferir uniformidade, a interpretação que se deve fazer da legislação federal trabalhista e, muitas vezes, ao fazer isso, o tribunal se encontra de mãos atadas diante de questões processuais que inviabilizam a emissão de teses jurídicas. Muitas vezes, foi o que foi dito aqui pelo ministro, e foi ressaltado também pelo Dr. Cristiano, nós
estamos quase que com algemas, não conseguimos simplesmente fazer nada. Nós temos que observar, impassíveis, o que ocorreu no processo sem poder fazer absolutamente nada. O último exemplo emblemático que nós tivemos disso foi lá no gabinete, uma situação de um acidente de trabalho que vitimou um trabalhador em um desses portos do nosso país, e a condenação que foi imposta ao empregador foi de R$50 mil, a ser compartilhada entre todos os integrantes da família, que envolvia 3 filhos pequenos e uma esposa, né, uma viúva. R$50 mil, esse foi o valor. O TST vem entendendo que é possível rever esse valor, não é possível rever esses valores de indenização. Mas, para que isso ocorra, o tribunal exige a observância de uma série de requisitos formais, entre os quais está a indicação de uma violação específica, um dispositivo específico, que é o artigo 5º, inciso 5º da Constituição, ao lado do artigo 944 do Código Civil. Isso tem sido exigido. Vejam, então é um elemento formal que não estava presente no caso concreto. No recurso de revista, infelizmente, não foi articulada essa violação. Em razão disso, nós não pudemos fazer nada. Nós tivemos que assistir, não, e lamentar que não seria possível fazer mais absolutamente nada. Enfim, nesse contexto, é preciso ter em conta que o tribunal atua de uma forma muito técnica e estabelece uma distância, que é uma distância institucional importante, mas, enfim, dos fatos que ocorrem lá do outro lado. A distância de Brasília, até do ponto de vista físico, esse isolamento muitas vezes produz algumas falhas de compreensão, e isso é muito difícil diante da nossa sistemática recursal. E a minha ideia aqui, ao longo dessa exposição, é apresentar isso que é a visão do TST sobre os recursos trabalhistas, considerando que os senhores, na atuação profissional, devem ter essa perspectiva do conjunto. Na atuação que os senhores fazem no primeiro grau, enquanto advogados, nos sindicatos, é preciso saber que essa atuação vai reverberar, vai produzir efeitos lá adiante, quando chegar o recurso de revista lá no TST. Então, é preciso estabelecer uma atuação orgânica, né, de modo que os advogados que atuam em todos esses degraus no processo estejam, vamos dizer assim, com uma visão de estratégia, né, semear discussões constitucionais desde o primeiro momento, algo que eu tenho sempre comentado. Várias questões relevantes têm sido decididas lá no Supremo, em matéria trabalhista, como foi o caso dessa que nós tivemos notícia hoje de manhã, o doutor Campanário ressaltou, a prescrição do FGTS. Cresce a relevância de atuação dos advogados trabalhistas lá no Supremo. Isso exige uma estratégia diferenciada de atuação, mas é fundamental que se conte com o apoio daqueles que atuam no primeiro grau. Porque se a matéria não tivesse discutida no primeiro e no segundo grau, nós não vamos ter condições de depois levar isso à apreciação desses tribunais superiores. Eu preciso ter isso em conta. Muito bem, então a minha ideia aqui, nesse inóspito horário que nós temos para enfrentar esses temas mais áridos, é tratar dessas questões. E eu vou começar por contextualizar alguns aspectos relativos aos problemas que nós estamos enfrentando hoje e dilemas que nós temos no TST. Depois eu vou falar de uma inovação muito importante, que foi a Lei 13.015 deste ano e que foi regulamentada pelo ato 491, também deste ano, lá do TST. Essa lei trouxe duas importantes alterações, a primeira das quais relativas a um incidente de uniformização de jurisprudência, que deve ser suscitado perante os tribunais regionais de trabalho, e a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos do STJ, que já vem sendo utilizado no STJ e no STF, também agora no âmbito da Justiça do Trabalho. Vamos tratar dos impactos, especificamente dos impactos dessa lei, nesses recursos específicos, especialmente recurso de revista e embargos para STI1. A minha ideia não é tratar unicamente da lei, mas é de falar de aspectos práticos. Eu não vou aqui perder muito tempo com questões acadêmicas. Aqui é uma conversa mais de ordem prática, vamos dizer assim, orientações práticas. Eu, nesse contexto, gostaria de lembrar que já existem alguns livros sobre o tema. É curioso que, tão logo a lei
tenha sido publicada, antes mesmo de entrar em vigor, dada a vacância de 60 dias, já tinha um livro sobre isso. Não é fácil acompanhar. Isso, eu costumo dizer que se eu desse aula de religião, fosse catequista, eu não teria esse problema, porque os 10 mandamentos não mudam com muita frequência. Mas aqui a gente é surpreendido com notícias de inovação a toda hora. Enfim, mas esse autor, o Manuel Antônio Teixeira Filho, publicou um livro, eu achei curioso isso, na semana seguinte. A lei foi publicada na semana seguinte, o livro já estava lá sendo comercializado. Ele publicou pela editora LTR comentários dessa lei 13.015, é uma referência que eu acredito que os senhores possam ter em conta. Ele levanta questões mais acadêmicas, mas também algumas coisas práticas. Tá? Ao lado dele, o principal autor, eu diria, que discorre sobre recursos na esfera trabalhista, é esse professor Júlio César Beber. Eu recomendo também, uma obra muito interessante. Lá no TST, especificamente, um ex-colega meu, o Dr. Alexandre Simões Lindoso, publicou um livro específico sobre técnica de recursos trabalhistas extraordinários. Também é interessante. Enfim, todas as referências vão estar à disposição dos senhores nesses slides que eu vou exibir. Por favor, pode passar para o próximo. Muito bem. Muito bem. Perfeito. Então, uma frase que sempre me chocou, e ainda me choca um pouco, eu entrei no TST, eu trabalhei uma época com o ministro Dallazen, e ele insistia muito nisso, é uma frase que muitos ministros usam, que é de que o TST não é um tribunal de justiça. Sempre dizia isso, o TST não é um tribunal de justiça. Nós não cuidamos de fazer justiça no caso concreto, não é nossa missão institucional. Ele dizia isso. Recentemente, eu faço parte do Comitê de Gestão Estratégica do TST e nós estávamos considerando o estabelecimento das metas para os próximos 4 anos. E, para começar esse trabalho, nós estávamos repensando a missão institucional do TST, a missão que é comunicada lá para os servidores. E, na primeira descrição, constava lá, missão do tribunal, garantir o equilíbrio das relações de trabalho por meio da uniformização na interpretação da legislação federal trabalhista. Essa era a missão que constava da antiga versão desse planejamento estratégico. E aí, o que ficou agora? Ficou simplesmente uniformizar a jurisprudência sobre legislação federal trabalhista. Essa foi a missão institucional do TST. Foi excluído esse componente valorativo, que seria garantir equilíbrio nas relações de trabalho. Por quê? Porque no TST, o tribunal cuida, como disse muito bem o ministro Douglas, de emitir teses em abstrato, sem considerar, em princípio, quais são as consequências disso, concretas. Para a gente entender isso, eu gostaria de começar, por favor, Jânio, pode clicar ali nesse link ali em cima. Mostrar para os senhores como é que nós estamos aqui. Ali, isso, por favor. Em relação a algumas estatísticas. Eu não vou, evidentemente, cansar os senhores com uma exposição exaustiva sobre esses números, mas só para a gente ter uma ideia aqui do que está acontecendo. Hoje, a Justiça do Trabalho alcança, com a sua jurisdição, todos os municípios, todos os 5.565 municípios estão alcançados pela nossa jurisdição. Todos. Hoje, nós temos um número médio de 3 milhões de ações trabalhistas por ano. É isso que vem chegando aos órgãos jurisdicionais trabalhistas no primeiro grau. 3 milhões por ano. Quando a Justiça do Trabalho surgiu, final da década de 30, diria, nós tínhamos menos de 50 mil ações trabalhistas. Hoje nós temos 3 milhões. Há um problema evidente aqui. Isso é um sintoma apenas. É um sintoma de que há algo de errado. De que há algo de errado no modo como se tem encarado a legislação trabalhista. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos que a CLT é um texto quase ficcional. É uma obra de ficção. Por quê? É solenemente ignorada na prática. Até do ponto de vista mais literal, muita gente não conhece simplesmente a CLT. Isso é bastante evidente. Ou quase 50% da nossa população economicamente ativa não tem vínculo de emprego reconhecido. Enfim,
E os números estão aqui para mostrar as consequências, os efeitos disso. Para enfrentar essa carga de trabalho, nós temos, ainda no primeiro grau, quase 3 mil juízes, 2.718. No segundo grau, 520 desembargadores, né, nos 24 tribunais regionais de trabalho que nós temos. E lá no TST, com os seus 27 ministros, nós estamos hoje enfrentando um acervo de 328 mil processos. 328 mil processos é o tamanho do acervo que nós temos hoje no TST. Além disso, todos os dias ingressam no tribunal 1.200 novos processos. Por dia. 1.200 por dia. Tá. Só lá na vice-presidência são 150 por dia. Mais de 10% disso chegando lá na vice-presidência. Muito bem, nesse contexto, o que nós vimos? Nesse cenário, há uma certa percepção de que nós temos um gargalo aqui no primeiro grau, especialmente na execução. A execução trabalhista é o nosso calcanhar de Aquiles, desse ponto de vista, não há dúvida quanto a isso, os senhores certamente saberão reconhecer. E no TST, dada a escassez de recursos humanos que nós temos, o ministro Douglas comentava a respeito disso na hora do almoço, nós estamos com esse contingente absurdo de processos e com um número escasso de servidores para enfrentar, né, essa demanda. Então, há uma espécie de estrangulamento na Justiça do Trabalho no primeiro grau e lá no âmbito do TST. No segundo grau, há uma certa percepção de que seria possível transferir, delegar para os tribunais regionais do trabalho uma parte disso que o TST tem feito como tarefa cotidiana. O TST o que tem feito? Edita muitos verbetes. Nós temos hoje 458 súmulas, como sabem, são 421 OJs só da STI1. Enfim, 120 precedentes normativos, são mais de 1.000 verbetes, mais do que os artigos que nós temos na CLT. Essa é a produção do TST. E o nosso feijão com arroz, por assim dizer, consiste em aplicar aos processos que chegam até lá essa jurisprudência, aplicar essas súmulas, essas OJs. Em geral, o nosso trabalho, 80% do que nós fazemos, é isso. Então, para usar as palavras do ministro Leuvenhagen, nós deixamos de ser um tribunal de teses e passamos a ser um tribunal de casos. Nós temos que analisar cada caso para saber se, de fato, aquela súmula foi ou não observada e aplicar aquele caso à súmula. Muito bem, isso foi o principal objeto da mudança que ocorreu com a Lei 13.015. Os tribunais regionais do trabalho vão passar a absorver essa tarefa de aplicar aos casos concretos a jurisprudência já reiterada do TST. Muito bem, e isto leva aqui consequência prática. Aumenta a importância da atuação dos senhores perante os TRTs, perante os tribunais regionais do trabalho. Porque boa parte dos processos vai passar a se concentrar nos tribunais regionais. Vão deixar de ir para o TST. Então, esse acervo tende a diminuir. Para que tenham uma ideia do contexto em que nós estamos atualmente no TST, vejam, esse gráfico é bem representativo. É o último, eu prometo que já volto para o curso da minha apresentação. Em 2009, isso em vermelho representa, esse bloco em vermelho representa o número de processos que ingressaram no tribunal em 2009. E em azul nós temos o número de processos que foram julgados. Vejam que em 2009 nós julgamos mais do que nós recebemos. Em 2010 continuamos julgando um pouco a mais, vejam. Depois, em 2011, já começamos a perder o jogo. Em 2012 também. E em 2013, pronto. Aqui fica bem claro que o tribunal perdeu a capacidade de enfrentar esse acervo enorme que nós temos. Então, a partir daí foi pensada essa estratégia que levou a 13.015, que levou à convocação de diversos desembargadores dos regionais para atuar no TST. Pode voltar, por favor? Muito bem. Então, o TST tem essa missão institucional de uniformizar a nossa jurisprudência e vem se utilizando desses instrumentos, súmulas, OJs, precedentes normativos, e o principal espaço de atuação do TST nessa missão institucional são os recursos de revista.
Mas, estatisticamente, hoje, nós temos cerca de 80% do nosso acervo compostos de agravos de instrumento. Porque esses recursos de revista, com muita frequência, têm sido trancados na origem, têm sido trancados lá perante os TRTs. Então, o tribunal, hoje, no seu acervo, tem cerca de 70% de agravos de instrumento e aproximadamente 15% de recursos de revista. Então, o que nós julgamos com mais frequência são os agravos de instrumento. Tá? Isso significa que a maior parte desses recursos tem sido barrada lá na origem. Também aqui cresce a importância de atuação estratégica nesse momento em que o recurso sofre o primeiro juízo de admissibilidade lá perante o TRT. Muito bem, o TST, como todos nós sabemos, tem essa fragmentação aqui entre os seus órgãos, Tribunal Pleno, órgão especial, SDC, a seção de dissídios individuais e as turmas. Aqui nas turmas, as turmas são a porta de entrada desses recursos de revista que permitem ao TST exercer a sua missão institucional. E aqui também são julgados os agravos de instrumento. Nós temos 8 turmas, cada uma das quais com 3 integrantes, e agora os juízes convocados também estão atuando perante esses órgãos. Um detalhe muito importante nessa atuação do TST, que muitas vezes nós não nos damos conta, e é uma primeira sugestão de ordem prática que eu faria aos senhores, é o seguinte: na entrada aqui do processo, o processo pode chegar em papel. Os recursos de revista ainda podem ser interpostos fisicamente, ainda. Porque no Supremo, por exemplo, já não é mais possível. Para várias classes processuais, é necessária a utilização da petição eletrônica. No TST, ainda não é assim. É possível peticionar em papel. Apesar disso, muito importante saber o seguinte, que essa petição em papel não vai ser lida em papel. Essa petição vai ser lida em uma tela de um computador. Essa petição vai ser digitalizada e segue para os gabinetes em meio eletrônico. Qual a relevância de saber disso? Pode clicar aqui, por favor? Essa aqui é a minha estação de trabalho lá no TST. Como podem ver aqui ao fundo, o nosso mar, lá em Brasília. Aqui. As estações de trabalho que nós temos no tribunal são compostas de um desktop com 2 monitores. Nessa tela aqui nós redigimos, e aqui nessa outra tela nós lemos o processo. Então o processo vai ser lido em uma tela de computador. É fundamental que os senhores saibam que isto exige uma nova abordagem, um novo formato. Não é possível pensar nas mesmas técnicas de redação que são utilizadas há centenas, eu diria, de anos, aqueles textos monolíticos, sem destaques, porque esses textos vão ser lidos aqui. Eu vi um estudo de uma universidade norte-americana que basicamente dizia o seguinte, que nós temos uma perda na nossa capacidade de compreensão e memorização da ordem de 30% quando os textos são lidos numa tela, seja de computador, tablet, smartphone. Então, 30% do que os senhores escreverem pode não ser bem, podem não ser bem compreendidos, uma vez que são lidos aqui, se o texto seguir um formato tradicional, padrão. Então, é preciso, em primeiro lugar, garantir a objetividade desses textos. Esses textos têm que ser objetivos. Não há mais espaço para grandes citações doutrinárias, a não ser em casos emblemáticos. Os advogados têm que ser extremamente objetivos, porque essa análise é feita de maneira também muito objetiva. Nós temos um número muito expressivo de recursos e nós temos metas de produção. Eu costumo dizer, os tribunais têm metas, o CNJ cobra essas metas, os ministros, por sua vez, têm metas que estabelecem, por outro lado, as metas individuais da assessoria, e esses só podem cobrar dos estagiários, que, por sua vez, não tem muito por onde fugir. Mas, enfim, nós trabalhamos com metas de produção. É muito importante saber que esse processo, quando chega ao tribunal, ele chega dessa forma. Então, é preciso ter bastante objetividade, fazer uso de técnicas para chamar atenção para alguns pontos,
transcrições. Mas, por outro lado, isso dá oportunidade para que o advogado possa transitar em outras linguagens. Por exemplo, nós recebemos um caso bem interessante que envolveu uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho contra a Souza Cruz. Não sei se souberam dessa discussão, que envolvia o painel de avaliação sensorial da Souza Cruz, que fazia uso da força de trabalho de alguns dos empregados da Souza Cruz para fazer a prova do cigarro. E, diferentemente do que ocorre com os provadores, degustadores de cerveja e outras bebidas, que podem descartar, em geral descartam o material, só submetem as suas aguçadíssimas papilas gustativas e depois têm que descartar, aqui não, é que eles tinham que, infelizmente, sofrer os efeitos nefastos do cigarro. E se discutiu isso no tribunal. O que eu achei interessante? A abordagem de alguns dos advogados contratados. O que eles fizeram? Eles apresentaram memoriais em vídeo. Ou pelo menos uma parte disso. Eles fizeram uma espécie de mini documentário, que durava ali uns 15 minutos, ouvindo supostos especialistas naquele tema, falando das vantagens, dessa avaliação que eles chamavam de organoléptica, nunca tinha ouvido essa expressão, uma avaliação a partir dos sentidos. Enfim, mas o que foi interessante foi ver que eles filmaram o painel, mostraram como é que funcionava, as pessoas ali trabalhando, entrevistaram, falaram dos benefícios do cigarro. Eu fiquei tentado a fumar depois do documentário, porque era muito persuasivo. Exatamente, não era só, era um kit, com vários outros itens. Exatamente. Mas o que é interessante, meus caros, muito importante que os senhores saibam que o judiciário passa a admitir essas possibilidades com o processo eletrônico diante dessa distância que nós temos dos tribunais, especialmente superiores lá em Brasília, em relação ao que ocorre na base do processo. Talvez seja possível lançar mão de expedientes como esses, e construir outras formas de interlocução com o judiciário, especialmente com os tribunais superiores. Por favor, Jordana, você pode voltar? Muito bem. Então, o processo autuado, distribuído, depois, enfim, analisado lá nos gabinetes, há, com alguma frequência, a apelação de decisões monocráticas para desafogar a pauta. Nós temos um número bastante expressivo, mas se for analisado por meio de uma decisão colegiada, é importante que os senhores saibam como isso é feito lá. Nós trabalhamos com um julgamento otimizado por planilhas. Então, todos os processos que são incluídos em pauta são objeto de uma planilha. A planilha é uma tabela, contém essencialmente 3 partes: identificação das partes, a ementa e depois a parte dispositiva. Dá provimento para excluir da condenação isso ou aquilo, conhecer, não conhecer, enfim. Essa planilha é encaminhada a todos aqueles que compõem aquele colegiado. Então, se for uma turma, os 2 outros integrantes, os 2 outros ministros vão receber uma planilha lá no gabinete. E o julgamento é feito por meio, essencialmente, da análise dessa planilha. Nesse contexto, é essencial que os senhores saibam que há um momento que antecede a sessão de julgamento que é fundamental, que é quando o relator vai construir o seu convencimento. E aqui o advogado pode atuar para fazer com que aquele seu processo saia da vala comum, vamos dizer assim. Então, naqueles processos importantes, todos os processos são importantes, mas aqueles que sejam particularmente relevantes, estratégicos, é essencial a atuação do advogado para que aquela questão, enfim, particular, seja enfrentada. Então, é essencial aqui que haja apresentação de memoriais, por exemplo, para sensibilizar o desembargador, o ministro, doutora Ivani. Os memoriais são uma peça essencial nesse processo de convencimento, para iluminar aspectos que talvez não estejam bem ressaltados no recurso. Ou mesmo, isso também é fundamental, que os senhores saibam, aspectos metajurídicos, aspectos que não estão nos autos, porque nos autos não há muito espaço para discussões dessa natureza, em geral. Mas eu sempre insisto nisso. Nos tribunais superiores, as grandes questões são decididas especialmente com base em critérios metajurídicos.
Então, muitas vezes, o que é determinante para uma tomada de decisão são, por exemplo, as consequências sociais, políticas, econômicas daquela decisão que é tomada. É evidente que os ministros, como também atores políticos que são, vão considerar esses elementos, devem considerar. Então, os memoriais são um espaço interessante para que o advogado possa sensibilizar o julgador quanto a esses aspectos. Olha, se essa decisão for tomada, vai afetar um universo de tantos mil trabalhadores. Vai ter esse impacto econômico. Vai levar a uma precarização absurda desse tipo de trabalho, daquele. Isso pode ser feito por meio dessa sensibilização aqui anterior à sessão de julgamento, que é feita por planilhas. Então, os ministros têm acesso a um extrato mais simplificado do que ocorre nos autos. Muito bem, as sessões no tribunal aqui, eu estou me referindo naturalmente ao Tribunal Superior do Trabalho. Ocorrem semanalmente, tem uma pauta que é publicada com uma antecedência razoável, para que as pessoas possam se preparar para ela. E durante a sessão, um destaque que eu gosto muito de fazer, sempre fazer, do ponto de vista estratégico, é o seguinte: considerando que há um julgamento quase que por produção, vamos dizer assim, porque esses litígios são em massa, muito importante lembrar, nesse segundo momento, a importância da atuação dos senhores na sustentação oral. E aqui, a dica que eu daria é a seguinte: na sustentação oral só vai ter lugar, como regra, se o relator discordar, ou, enfim, defender um entendimento diferente daquele que vai ser sustentado pelo advogado. Dessa forma, qual que é a principal missão do advogado nessa sustentação oral? É, essencialmente, semear a dúvida. O advogado, nesse momento aqui, já conta com um voto contrário à tese que ele vai defender. Então, é essencial que ele possa, nesse momento, semear uma dúvida sobre aquela análise que está sendo feita. Então, o advogado aqui deve, especialmente, voltar a sua atenção, a sua atuação, para aqueles que ainda não, possivelmente, não formaram o seu convencimento. Os demais integrantes do colegiado, que não são aqueles que viram o processo com mais detalhes, o relator que já tem um entendimento já razoavelmente consolidado. Então, o principal indicador de sucesso na sustentação oral é o pedido de vista em mesa ou vista regimental, que vai ser uma indicação de que houve uma dúvida semeada e que levou algum dos integrantes a pedir essa vista e uma análise mais cuidadosa do caso. Muito bem, essa rotina de julgamento é basicamente a mesma no TST e nos demais tribunais superiores. Quais são os dilemas que nós enfrentamos hoje no tribunal, para a gente seguir para os aspectos mais práticos? O primeiro deles é esse: celeridade e segurança. Como vencer esse acervo rapidamente para entregar uma prestação jurisdicional a bom tempo, e, ao mesmo tempo, sem comprometer a qualidade da prestação jurisdicional. Infelizmente, isso supõe um processo de racionalização que tem sido feito de diferentes maneiras, com diferentes abordagens. E no tribunal, por exemplo, isso é inevitável. Delegação da atividade jurisdicional, seja interna, seja externamente, isso é inevitável. Não há como os ministros, 27 integrantes do TST, vencerem esse acervo de 328 mil processos, sem contar com o suporte dessa assessoria, para a qual são transferidas diversas atividades. E isso pode levar a um processo de precarização. Por exemplo, pode mostrar, por favor, Ana? Não sei se os senhores já ouviram falar. Aqui, pode, aqui, esse aqui, por favor. Aqui, já ouviram falar do princípio da celebridade processual? Isso aqui foi uma ementa que nós detectamos lá no nosso gabinete mesmo, do ministro Ives. Foi um erro material, saiu numa ementa, essa ementa foi publicada, foi para o Diário Oficial. Enfim, é um erro de menor relevância, mas que ilustra um problema de revisão ali. Percebam que isso pode trazer outras consequências. Aqui, já de um outro gabinete, o recurso adesivo de Beltrano de Tal. Esse aqui o assessor esqueceu de colocar o nome da parte, era recurso adesivo da empresa tal, Beltrano de Tal. Bom, isso
mostra que o excesso que nós temos, esse volume muito grande de processos, pode levar a algumas falhas. Nesse caso, são falhas menores, né, na entrega da prestação judicial. Pode voltar, por favor, Jonathan. Vamos lá. Isso aqui também é importante, ó, objetivização versus subjetivização. Ao mesmo tempo que nós temos que promover uma análise muito objetiva, direta dos dados, nós não podemos deixar de considerar as repercussões no caso concreto. Nos cursos que eu ministro lá no TST, por exemplo, eu sempre insisto, os nossos assessores lá, que tenhamos cuidado para ver, né, por exemplo, uma coisa que eu sempre falo lá, veja no processo, procure ver a foto do reclamante. Veja quem é que nós estamos, no impacto, vai ter um impacto pessoal essa decisão, né? Uma pessoa concreta. Então vai lá, tem lá ao lado da petição inicial, é fácil encontrar a foto da pessoa, da CTPS, né? Para saber, para dar alguma pessoalidade a essa análise, para que as pessoas tenham essa sensibilidade de não ver no processo um número apenas. Porque a nossa tendência é essa, pessoal. Nós vamos perdendo a sensibilidade. Tá? Como os médicos que perdem a sensibilidade, né, em relação aos pacientes, tem que fazer uma... enfim, nós, ao analisarmos esse processo, acabamos perdendo um pouco dessa sensibilidade. É preciso reconstruir isso cotidianamente. Depois, ativismo e insolvência jurisdicional. O Poder Judiciário, como disse, assumiu um certo protagonismo. No âmbito da Justiça do Trabalho, isso ocorre especialmente por conta do fato de que a nossa legislação vem se tornando, em diversos pontos, obsoleta. Um exemplo que eu sempre cito é o artigo 134, parágrafo 3º da CLT, que veda o fracionamento de férias aos maiores de 50 anos. Ao tempo em que esse artigo foi concebido, sabem qual era a expectativa de vida no nosso país? 49 anos. 49 anos. Então, com 50 anos, nós podemos supor que essa pessoa já estava lá com o livro 1000 lugares para se conhecer antes de morrer, não é? E aí ela precisava de um tempo realmente maior para poder usufruir das férias. Mas hoje não faz o maior sentido, não é? Pensar que alguém com mais de 50 anos precise desse tipo de proteção, não é? Esse ativismo, portanto, responde a um problema que é o problema de uma certa desatualização da CLT em alguns pontos. E o TST teve que suprir esses claros com a sua jurisprudência, teve que construir institutos. Por exemplo, as horas itinerary, que estão na súmula 90, foram gestadas na jurisprudência do TST e depois foram transpostas lá para o artigo 58 da CLT, no parágrafo 2º. Não é? Enfim, por outro lado, nós temos o ativismo, a preocupação de o tribunal, ativismo nesse sentido, eu diria, né? O ativismo tem uma conotação um tanto negativa, mas nesse aspecto de intervenção, de uma postura mais ativa do tribunal, né? Mas, por outro lado, uma insolvência jurisdicional. Nós não temos conseguido resolver essas questões a contento e rapidamente. Nós não temos conseguido fazer isso, infelizmente, né? De outro lado, nós, ao longo desse tempo, é inegável que o TST, assim como o STJ, assim como o STF, tiveram que erigir uma imensa muralha, constituída por um rigor muito grande na análise dos pressupostos recursais. Tá? Olha, um precedente dessa última semana, pode clicar aqui, por favor, Jonathan? Da última semana, que, na verdade, está aplicando uma OJ já muito consagrada no TST. Aqui, ó, diferença ínfima. Se faltar 1 centavo na guia do depósito recursal, o recurso não é admitido, 1 centavo. Literalmente. Mas é literalmente. A OJ 140 fala em centavos no plural. E alguns advogados chegaram a sustentar essa tese de que, não, se for 1 centavo, não tem problema. Agora, só se for centavos, forem centavos. E há precedentes da STI1, esclarecendo que se faltar 1 centavo, literalmente, o recurso não é admitido. Os senhores sabem quem que detecta em geral isso aqui? Em geral são os estagiários. O tribunal que, especialmente adestrados para esse tipo de atividade, especialmente treinados para isso, vão lá fazer uma varredura, um pente fino, nos pressupostos para ver se tem algum problema. E lá, olha, está faltando 1 centavo, tem problema aqui? Tem, está lá, o J140, precedente aqui do dia 14. Aliás, é de hoje, não é? Hoje é dia 14, não é? Pronto, então, foi publicado hoje esse precedente. Olha, do ministro Augusto César, foi publicado hoje. Eu tinha coletado hoje de manhã e, enfim. Uma outra questão, isso aqui já foi um processo de evolução.
Aqui, pessoal, em geral, né, os senhores lidam com isso todos os dias, ações repetitivas, né, vários processos praticamente idênticos, só muda o nome da parte. E aí o que era muito comum acontecer? Às vezes a pessoa esquece, como nós lá colocamos celebridade processual, o advogado esquece de tirar o nome de uma parte e colocar o da outra, substituir. Há vários precedentes no tribunal, anteriores a esse aqui, dizendo que esse erro material não poderia ser ignorado, que isso levaria ao reconhecimento da ilegitimidade de parte. Aqui, eu trouxe um precedente de propósito para mostrar uma outra interpretação. Esse sim é da semana passada, do dia 7, de um desembargador convocado, falando que esse erro, quanto ao nome da parte, não constituiria um vício insanável, e cita o princípio da instrumentalidade, enfim, dizendo que se houver outros elementos de identificação daquele recurso, nós poderíamos ignorar. Tá? Mas esses são dois exemplos de situações em que o tribunal vem adotando um rigor bastante intenso na análise desse processo. Por quê? Por que isso ocorreu? Como uma forma de estabelecer uma espécie de filtragem desses recursos que chegam até nós. Né? É o que o ministro Trives costuma chamar de transcendência branca. Né? Foi uma forma indireta de eleger. Né? Olha, nós só temos capacidade para julgar tantos processos. Então a gente tem que filtrar e ser muito rigoroso em relação a esses pressupostos. Daí que surgiu essa jurisprudência defensiva, tanto no TST quanto no STJ, e igualmente no STF. Por favor, pode voltar ali. Obrigado. Muito bem. E o último aspecto que eu destacaria entre os nossos dilemas, para a gente evoluir, uniformização e particularização. O TST tem essa incumbência de uniformizar, de garantir que uma legislação que é federal, que aliás é um fator de identidade nacional, nós temos um único direito aplicado em todos os lugares do país, isso é interessante, de fato, mas, por outro lado, é necessário particularizar essa interpretação, considerando aspectos regionais, peculiaridades de uma região, de uma empresa. E o TST, muitas vezes, como tem diante de si uma matéria em abstrato, lá chega uma questão em abstrato, e as particularidades do caso concreto são, muitas vezes, afastadas, são abstraídas. Muito bem. Sim, obrigado. Obrigado, doutor Ivani. São desconsideradas as particularidades. Nesse contexto, é essencial a atuação dos sindicatos, porque é por meio, precisamente, da negociação coletiva que nós temos a possibilidade de adaptar, de ajustar a legislação trabalhista às particularidades de cada categoria, de cada empresa, de cada região. Então, cresce a relevância do movimento sindical nesse contexto. E cresce também a responsabilidade do TST quanto à análise disso que for definido de forma livre e consciente por essas categorias, por meio da negociação coletiva. É o que o ministro Godinho costuma chamar de princípio da adequação setorial negociada. Muito bem. Nós tivemos algumas mudanças importantes na Justiça do Trabalho. A primeira delas, já falei um pouquinho, é a questão do processo eletrônico. É fundamental que os senhores procurem, enfim, ganhar familiaridade e, ao mesmo tempo, conhecer as regras em torno do processo eletrônico. Nós tivemos agora, esse ano, uma resolução nova sobre essa matéria, lá do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, resolução 94, se não me falha a memória, desse ano, que regulamenta o PJE no âmbito da Justiça do Trabalho. Mais de 75% das varas do trabalho, segundo os números que eu tive acesso recentemente, já migraram para o PJE. Então é fundamental saber transitar nessa nova realidade. E o TST também, em breve, vai fazer uso do PJE de uma forma mais abrangente. O TST passou a fazer uso também de uma dinâmica importante, que é das audiências públicas, para criar essa possibilidade de o TST servir como uma espécie de caixa de ressonância, no sentido de ser permeável às vozes que ecoam na sociedade.
Então, a audiência pública, a primeira, aliás, que nós fizemos, por coincidência, foi sobre o tema que o ministro Douglas discorreu na manhã de hoje, terceirização. Foi a nossa primeira e até aqui única audiência pública. Esse instrumento está expressamente indicado e reconhecido no ato 491, que regulamentou a 13.015. Então, nos recursos repetitivos, o relator conta com a possibilidade de promover a audiência pública. E aqui, evidentemente, como o doutor Campanário ressaltou, cresce também a importância de atuação do movimento sindical para se organizar e produzir estudos consistentes, tecnicamente, do ponto de vista econômico, para sensibilizar os julgadores quanto a eventuais impactos econômicos. Aqui é um espaço, talvez seja o locus mais apropriado para esse tipo de discussão, audiência pública. Muitas vezes menos no processo específico, mas aqui, ó, tá? E essas duas outras mudanças, a respeito das quais a gente vai comentar em seguida. Pode passar para o próximo, por favor. Qual que é o tempo que eu tenho aqui? 20 minutos. Tá bom, vou ser um pouco mais breve. Aqui, por favor. Vamos lá. Deixa eu falar um pouquinho, então, da 13.015, depois a gente fala dos recursos específicos. Tá? Bom, a 13.015 foi objeto de um projeto gestado lá no TST. Da segunda semana, na verdade, na primeira semana do TST, surgiu essa ideia de uma nova arquitetura recursal para dar um pouco mais de racionalidade a esses processos que chegam ao tribunal. Essa resolução foi a que encaminhou o projeto lá para o Congresso Nacional. Muito bem. Nessa resolução, o principal item que mudou da resolução para a lei foi isso aqui é interessante. Ó. Havia vários dispositivos contemplando a imposição de multas. Vários. Por exemplo, advogado que interpunha agravo de instrumento e trouxesse em preliminar a preliminar de incompetência do presidente ou vice-presidente do regional para negar seguimento com base na análise de pressupostos específicos, dizendo que não há violação, por exemplo, do dispositivo. Se o advogado trouxesse isso, a nossa jurisprudência diz que deve-se impor a multa. Essa jurisprudência estava contemplada aqui nessa resolução. Havia diversas referências a multas pela atuação procrastinatória dos advogados. Essas referências foram todas, enfim, modificadas, foram retiradas do projeto, ao final. Muito bem, foi regulamentada essa lei por esse ato, 491 de 2014, que, como o próprio ministro Pimenta reconhecia, que foi um dos responsáveis pela redação desse ato, ele reconhecia que aqui, e está lá no ato, nós estaríamos estabelecendo unicamente os parâmetros mínimos. Então, esse ato só estabelece o mínimo necessário, por isso, doutora Ivani, eu insistia ontem, nós não temos como responder a todas as dúvidas operacionais que existem em relação a essa lei, em razão do fato de que, por enquanto, nós estamos só com esses parâmetros mínimos. Vigência, entrou em vigor no dia 22 de setembro. Um detalhe importante, o TST, no ato 491, esclareceu que só se vai aplicar a nova lei àqueles processos cujas decisões impugnadas pelo recurso tiverem sido publicadas depois da entrada em vigor. Então, a gente tem que considerar a data em que a decisão recorrida foi publicada. Se a decisão foi publicada depois dessa data, a partir dessa data, sofre a incidência dessa nova lei. Então, o marco divisor de águas aqui é a data de publicação da decisão recorrida. Foi isso que se esclareceu lá no artigo 1º do ato. Tá? Muito bem. Primeiro elemento importante. Não é propriamente uma novidade a questão do incidente de uniformização de jurisprudência. Já existia. Existe lá no artigo 476. Tá, ok. Obrigado. Já existia a previsão lá nos artigos 476 e 479 do CPC desse incidente. E já se fazia uso do incidente de uniformização de jurisprudência anteriormente à lei, não há dúvida disso. Qual foi a novidade? A novidade é que agora passa a ser uma exigência para que o recurso chegue ao TST e seja analisado, que eventuais divergências internas nos tribunais regionais do trabalho sejam resolvidas antes de o recurso ser analisado pelo TST.
Então, essa restrição é a grande novidade. Se houver uma divergência interna, imagine tribunais como o de São Paulo, nós estávamos comentando isso, não é, doutor Ivanir? Imagine um tribunal como o de São Paulo, são 94, é isso? 94 desembargadores. Não é? As chances de haver alguma divergência interna são muito grandes. E agora, para que o recurso chegue ao TST, antes de tudo, é preciso resolver essa divergência interna. Foi isso que a lei trouxe de novo nesse ponto. Muito bem. Então, para que esse incidente seja provocado, o que nós temos? Tá? A regulamentação do incidente, né, as principais regras estão no CPC, artigos 476 a 479, estão lá. Né, as principais regras. O ato estabelece alguns outros procedimentos, enfim. Primeiro, para que haja a possibilidade do incidente, é necessário que exista uma matéria, né, um recurso, né, pendente de apreciação no tribunal. Seja um recurso, seja uma ação originária, como uma ação rescisória, por exemplo. Tem que estar pendente de apreciação lá no tribunal. E essa matéria deve ser imprescindível para que o recurso seja apreciado. Essa matéria que vai ser objeto do incidente. Quem pode provocar esse incidente? Em primeiro lugar, os desembargadores que compõem os tribunais, seja o relator, seja o integrante do colegiado perante o qual tramita esse processo. Mesmo o presidente do tribunal pode, ao promover o primeiro juízo de admissibilidade do recurso de revista, ele pode fazer essa análise também e identificar uma eventual divergência, provocando um incidente. As partes, por meio de uma petição avulsa, ou mesmo nas razões recursais, em contra-razões, então os senhores vão ter que ter agora um cuidado adicional ao redigir algum recurso dirigido ao TST, os senhores terão que ver se no âmbito daquele tribunal não há alguma divergência interna. Se uma turma está decidindo no sentido contrário à outra. Porque se isso ocorrer, vai ser o caso de provocar, de informar a existência dessa divergência, por exemplo, na peça recursal ou em contra-razões. O Ministério Público do Trabalho também pode fazer isso, evidentemente, parecer, petição avulsa, enfim. E os ministros do Tribunal Superior do Trabalho também, por último e por fim, tem essa possibilidade, ao analisar um recurso de revista, podem constatar a existência de uma divergência no âmbito dos regionais e determinar que essa divergência seja, antes de tudo, equacionada. Então, o tribunal tem essa possibilidade de devolver os autos para o TRT. Ou, esse é um ponto essencial, existe, se a matéria for relevante, a lei franqueia a possibilidade de se afetar a matéria ao pleno do TST. Ou seja, o relator pode entender que uma determinada matéria que está pendente de apreciação lá no TST e ao mesmo tempo, conta com alguma divergência no TRT, ele pode entender que aquela matéria é tão relevante que é necessário que o pleno do TST resolva a questão. Tá? Muito bem. Competência. O órgão fracionário, aqui a turma, por exemplo, vai ser responsável unicamente por identificar a eventual divergência. Então, só vai ver aqui se, no âmbito do regional, existe de fato uma divergência. Se a primeira turma está decidido de forma contrária à segunda turma. É só essa a incumbência. Identificada a divergência, de fato ela existe, vai ser encaminhado para o pleno ou órgão especial do respectivo tribunal para que ele equacione a divergência. E esse órgão vai verificar se a divergência entre as turmas existe e qual é a solução a ser dada. Muito bem. Se houver a divergência, efetivamente, nós temos a possibilidade de fixação de uma tese. Essa tese vai ser objeto de uma súmula se houver maioria absoluta. Então, se houver um consenso necessário no âmbito daquele órgão, o órgão especial, o Tribunal Pleno, houver maioria absoluta, nós teremos uma súmula. Se a maioria for simples, aí vai ser lavrado simplesmente um acórdão. Mas nos dois casos, qual é a importância de fixação dessa tese? Nos dois casos, seja se houver súmula, seja se houver um mero acórdão, os senhores vão ter que citar esse acórdão ou essa súmula daí por diante, para caracterizar uma eventual divergência entre tribunais regionais de trabalho distintos, ou entre aquele tribunal e o TST, ou enfim, a SDI do Tribunal Superior do Trabalho. Vai ser fundamental citar essa súmula ou esse acórdão. Então, os senhores vão ter que, a partir desse momento, monitorar, acompanhar essa evolução no julgamento desses incidentes, porque vai ser uma condição para que o recurso, eventualmente, seja admitido por divergência.
citar essa súmula ou esse acórdão em que a tese foi fixada. Fundamental isso. A tese é fixada, como disse, súmula, maioria absoluta, acórdão se for maioria simples. Quanto aos recursos que estão em análise no TST, após a resolução desse incidente, nós temos que devolver o processo para eventual adequação, lá no TRT. Então, pendente de análise no TST, um recurso de revista, em relação a uma matéria cuja, ou melhor, em relação à qual foi articulado o incidente, nós vamos ter que devolver esse processo lá para adequação. Resolvido o incidente, o processo pendente no TST pode voltar para o regional, para que ele ajuste aquele entendimento à tese que findou por prevalecer. Muito bem, a admissibilidade do recurso de revista, nesse contexto, parágrafo 6º do artigo 896, agora vai dizer isso, né? Vai ter que contar com a indicação desse paradigma, súmula ou acórdão, né? Como condição para que o recurso seja conhecido. Bom, em relação ao incidente, esses foram os principais pontos regulamentados pelo ato e previsto na lei. A matéria mais relevante que a lei trouxe foi a matéria dos recursos repetitivos. Também não é novidade, também já estava previsto na Lei 11.418, mas agora passa a ser aplicada na Justiça do Trabalho. Né? Essa na verdade, a grande inovação da lei, simplesmente aplicar isso na Justiça do Trabalho. Tá? Muito bem. A sistemática dos recursos repetitivos foi a principal preocupação que levou o TST a publicar o ato. Tá? Entre os artigos 7º e 23 do ato, né, nós só temos dispositivos tratando disso. E aplicando, em grande medida, né, o que já estava na Lei 11.418, do STJ, e na jurisprudência e resolução do STJ que tratam dessa matéria. Nesse contexto, eu até queria ressaltar o seguinte. Muito importante que os senhores procurem observar como evoluiu, como está evoluindo a jurisprudência do STJ sobre isso. Porque o STJ já há algum tempo vem enfrentando essa questão. Então é importante os senhores terem em conta o que está acontecendo lá. Mesma coisa que eu falo em relação a danos morais. Como na justiça comum já há uma tradição mais consolidada de análise dessas questões, eu sempre recomendo ver o que está acontecendo no STJ, porque eles já estão há alguns anos enfrentando esse tema. Muito bem. Recursos repetitivos. O que nós temos aqui de relevante? Eu vou procurar ser o mais breve nesse ponto. Requerimento. Quem que faz a chamada afetação, né? A vinculação, né, do julgamento dessa matéria, objeto de recurso repetitivo, né? Quem que faz a vinculação disso? Nós temos a possibilidade de isto ser objeto de requerimento por parte. Né? Isso é uma faculdade, não é um dever. De qualquer dos ministros da STI, está lá no ato, presidentes de turma ou da STI, que vão levar ao colegiado da seção de dissídios individuais do TST, para que esse colegiado se pronuncie sobre a necessidade de afetação, tá, e defina qual o órgão que vai julgar. Quais são os órgãos que vão julgar essa matéria objeto dos recursos repetitivos? A STI ou o Tribunal Pleno. Tá? Então, a STI, na sua composição plenária, vai decidir se é o caso de levar isso para a STI ou para o Tribunal Pleno, para afetar essa matéria a algum desses órgãos. Tá? Essa decisão vai ser tomada por maioria simples, né? A decisão sobre a necessidade de afetação, né? E qual vai ser o órgão competente. E aqui, no momento em que se decide, vai se identificar de forma muito precisa qual a matéria e muito importante aqui, se determinar o sobrestamento, a suspensão de todos os recursos de revista e embargos que tratarem daquela matéria. Então, imagine o impacto disso. Tá? Todos os recursos que versarem sobre aquele tema vão ser suspensos, sobrestados. Muito bem. Além disso, vai ser feita a requisição aos presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho para que enviem ao menos 2 recursos representativos, se houver necessariamente, obviamente, né? 2 recursos representativos para que o relator no TST possa analisar. E aí vai se conceder vista ao Ministério Público do Trabalho e às partes para que eventualmente se manifestem sobre essa afetação. Muito bem, o critério para definir se a matéria deve ou não ser objeto de afetação é a relevância da matéria e a existência de uma eventual divergência. É isso que o ato diz
que são os critérios. Vão ser selecionados recursos que sejam representativos dessa controvérsia. Esses recursos aqui, né, um detalhe interessante, o Teixeira Filho levanta essa questão: o que vai ser considerado recurso repetitivo? Nós estamos falando de quantos recursos aqui, para que eles sejam considerados repetitivos? Semelhante ao que acontece com a dispensa coletiva, né? O que caracteriza uma dispensa coletiva? É o critério numérico, é da origem comum. Aqui ele sugere que sejam recursos, né, que contem com pelo menos 4 processos a respeito daquele tema. Essa é a sugestão que ele dá. Enfim, isso aqui é uma discussão que, na minha opinião, nesse momento ainda é estéril, né? Ainda é estéril. Mas nós já contamos com mecanismos, sistemas que nós temos lá no TST para identificar quais são os temas mais discutidos. Nós temos uma lista interessante dos 10 maiores litigantes e dos 10 temas mais frequentes na nossa jurisprudência. Sabem qual é o primeiro tema? Horas extras. É o tema que mais frequenta o TST nos dias de hoje. E o maior litigante é a União. Logo em seguida são os bancos, né? Alguns bancos. Tá? Enfim, nós temos condições de, com essa gestão da informação que nós temos no tribunal, de identificar esses temas. Quais são os temas mais recorrentes? Desde o primeiro grau, o e-gestão permite que nós possamos ir lá e dizer: olha, esse é o tema que está sendo mais discutido hoje. Agora, a prescrição da FGTS. Os senhores têm alguma dúvida de que vai ser o tema mais relevante? Exatamente, vai bombar esse tema e vai ser o tema do dia, né? Enfim, haverá distribuição, depois nós temos a comunicação dessa afetação interna e externamente. Um detalhe importantíssimo, meus caros, olha só, importantíssimo isso aqui. Além de haver a suspensão dos recursos de revista e embargos no TST, todos os recursos ordinários que estiverem tramitando nos TRTs, de acordo com esse ato, recursos ordinários e agravos de petição também serão sobrestados. E aqui nós podemos antever uma dificuldade muito grande em relação àqueles casos, e é o mais comum, em que o processo verse sobre vários temas, e temos um tema que é objeto de recursos repetitivos. E o processo inteiro, em tese, para por conta disso. Já no segundo grau, já no recurso ordinário, ele vai parar. Tá? Esse sobrestamento vai ser o aspecto mais sensível. Qual é o prazo que o Tribunal Superior do Trabalho tem para julgar essa matéria, considerando esse impacto? Né? Bom, antes de falar disso, só lembrar que aqui o relator conta com diversos mecanismos, instrumentos para formar o seu convencimento. Ele pode solicitar informações lá aos Tribunais Regionais de Trabalho, que vão encaminhá-las no prazo de 15 dias. Ele pode solicitar que sejam comunicadas às partes interessadas que atuem como, por exemplo, a MIT-CURI, né? Pode promover, como já disse, audiência pública para ouvir os interessados. Aqui é um espaço muito importante de atuação, especialmente dos sindicatos, que são, obviamente, os principais interlocutores nas questões trabalhistas. É fundamental desenvolver estratégias para atuação aqui, nesse momento, da audiência pública. Tá? Vista do Ministério Público do Trabalho, no prazo de 15 dias também vai se manifestar. Os relatores desses processos têm 1 ano, vejam só, 1 ano, tá? 1 ano para julgar a matéria. Agora, se esse prazo for esgotado, qual vai ser a consequência? Eu acho interessante, tem um artigo na CLT, não sei se os senhores conhecem, uma disposição, pouca gente lembra disso, né? Está no 658, a linha D, né? Está previsto lá, né? Não sei se sabem disso, a possibilidade de desconto nos salários dos magistrados. Acabei de chegar, tem 17. Desconto proporcional aos dias de retardamento. 658 a linha D, olha aí, tá vendo? Mas eu vou dar uma dica aqui, tá? Eu devia cobrar por essa dica, mas está incluído no pacote já, tá, pessoal? É o seguinte, o ministro Douglas, que já foi conselheiro no CNJ, talvez também concorde comigo. Sabe qual é o mecanismo mais eficiente para garantir celeridade, especialmente no primeiro grau?
Se tiverem um processo importante, está há muito tempo lá na gaveta, sabem qual é a estratégia? No site do CNJ tem um modelo, né? É só clicar em Serviços ao Cidadão, aí tem lá como acessar ou como peticionar ao CNJ. Aí lá no final tem 2 modelos. Um deles é representação por excesso de prazo. Tem um modelinho, peçam para a parte assinar, se for o caso, né? Aí estou falando de ações individuais, evidentemente, né? Não sei que os senhores já estejam em vias de se aposentar e não queiram, né? Ou estejam, né, pensando em outra carreira, talvez. Mas essa representação é eficientíssima. Sabe por quê? Como é que funciona do outro lado, né? Chega lá para o CNJ, eu lembro quando eu estava com o ministro Ives lá no CNJ, chegava para a gente, o que a gente fazia? Mandava pedido de informações para o juiz. Não fazia nada, só mandava pedido de informações. Chegava lá uma representação, processo de prazo, manda o juiz se manifestar. E aí, olha só o que acontecia, espantosamente, mais de 90% dos casos. O juiz informava que, por coincidência, naquela semana, ele estava resolvendo aquela questão, já mandava a sentença, não é isso? Já enviava com né? Tá aqui, ó, olha que coincidência incrível, eu estava pensando nesse processo agora e chegou esse pedido de informações. Em geral é muito eficiente, então eu recomendo, mas usem com cautela, eu diria. Muito bem, então nós temos um ano aqui, agora esgotado esse ano, o que vai acontecer? Vai mudar o relator, basicamente é isso que vai ocorrer. Vai mudar o relator lá no tribunal. Tá? É claro que o TST seguramente vai observar, né, esses prazos, considerando que nós temos aqui matérias muito importantes. Tá? Muito importantes. Detalhe importante da lei. Fixada a tese, né? Fixada a tese, né? O que vai acontecer? Vai ser lá no TST plotado o que a gente chama de acórdão paradigmático, né? Paradigmático, que vai conter todos os fundamentos que foram trazidos nas audiências públicas, enfim, todos aqueles instrumentos que nós mencionamos. Vai estar lá tudo aquilo ali, em princípio, presente, argumentos favoráveis e desfavoráveis à tese. Esse é um ponto. Então vai uniformizar, isso vai ter que ser replicado nos regionais, já explico como. Um detalhe interessante, depois disso, nós temos a possibilidade, expressamente reconhecida no parágrafo 17, de mudar esse entendimento. Então é fixada a tese, mas se houver alterações no estado de fato, modificações econômicas, sociais ou mesmo jurídicas, substanciais, é possível mudar o entendimento. Promover o que se conhece como overruling na jurisprudência das Cortes Supremas. Nós temos essa possibilidade de modificar Agora, o detalhe interessante aqui, se essa modificação ocorrer, nós teremos que modular os seus efeitos. Eu sempre tenho esclarecido o seguinte, quais são os efeitos do cancelamento de uma súmula, ou da edição de uma nova súmula? Por exemplo, agora, possivelmente, a súmula 362 vai ser cancelada. O que vai acontecer com os processos em curso? Se, por exemplo, o seu recurso de vista, pendente de apreciação no TST, estiver indicando contrariedade a 362, o que vai acontecer se ao tempo em que ele for julgado, essa súmula não existir mais, tiver sido cancelada? O que eu costumo dizer é o seguinte, nós não podemos aplicar aqui as mesmas regras que todos nós estudamos nas faculdades de direito intertemporal aplicáveis às leis, à lei. Por quê? Porque as súmulas, OJs, entre outros verbetes, representam um processo de consolidação, de cristalização da jurisprudência. E o próprio regimento exige que, para que uma súmula seja editada, uma OJ, haja precedentes anteriores. Então, a edição de uma nova súmula, a produção de um novo verbete, não impede que ele seja aplicado a situações pretéritas. O mais emblemático exemplo recente que nós temos disso foi o que ocorreu com a súmula 277, sobre a ultratividade das normas coletivas. O TST, considerando mesmo que houve uma mudança abrupta no entendimento que havia na súmula 277, tem entendido que a nova redação da súmula só se aplica às negociações coletivas promovidas posteriormente. Bom, essa é a tese, pelo menos, que vem predominando em diversas das turmas do tribunal. Não é um entendimento pacífico, mas há espaço para isso. Muito bem, quais são os efeitos do julgamento dessa questão objeto de recursos repetitivos?
Se a decisão recorrida estiver de acordo com esse entendimento que o TST passou a adotar, o recurso vai ser imediatamente trancado, se for o caso, estiver no primeiro grau, o seu segmento vai ser denegado. Tá? Contra essa denegação, isso é interessantíssimo. Tá? Qual seria o recurso que os senhores imaginariam cabível? Um agravo de instrumento, não é isso? O que está acontecendo hoje no STJ e no STF? Não tem sido admitido. Ou seja, isso é muito importante, muito importante. Ou seja, a tendência é de que o regional seja soberano na aplicação desse entendimento. Então, surgiu um entendimento do TST novo, uma tese nova, o regional é que vai ser responsável por aplicar aquele entendimento ao caso concreto. E se a parte não concordar com isso, ela não pode ir ao TST. Segundo essa interpretação fixada no STJ e no STF, que talvez seja replicada lá. Isso significa que a parte vai ter que se resignar no próprio tribunal, interpondo, por exemplo, um agravo lá para o órgão especial ou para o tribunal pleno daquele tribunal regional, mas não no TST. Muito bem, se por outro lado a decisão for contrária, decisão recorrida for contrária a esse novo entendimento, nós podemos admitir que haja uma nova apreciação do recurso. E aqui um outro elemento importantíssimo. Nós temos aqui o efeito regressivo do recurso, que vai dar a oportunidade para que o relator se retrate. Então, se o relator, né, se o responsável por aquela decisão contrária ao novo entendimento do TST, tá, tiver novamente a oportunidade de apreciar o recurso, ele tem que se retratar. Vejam bem, isso aqui é uma mudança interessante de entendimento. Né? O relator necessariamente teria que se retratar, se ajustar esse entendimento, aplicando ao caso concreto, salvo se, olha a possibilidade aqui que existe, a única possibilidade, salvo se ele entender, ao fazer uma espécie de distinguishing, né, distinção naquele caso concreto, ele entender que aquela tese não é aplicável, porque existem particularidades fáticas naquela situação. O que significa isso, meus caros? Que o relator não tem a oportunidade de dizer, não, eu não concordo com essa tese do TST, essa tese nova, eu não concordo com isso. Então é por isso que eu não vou aplicar. Não, o ato é bem enfático ao dizer que é necessário que ele fundamente a decisão dele de não se retratar e estabeleça ali a distinção. Diga, olha, eu não vou aplicar esse caso, por quê? Porque há essa particularidade ou aquela. E aí, ao fazer isso, ele dá a oportunidade para que a parte, aí sim, maneje o agravo do instrumento e siga para o TST, tá? Se for o caso. Então, isso é muito importante, uma mudança interessante de postura, não é? Bom, eu coloquei aqui algumas questões polêmicas, mas eu vou ser muito breve, vou destacar, na verdade, um ponto aqui, né? Um ponto apenas. É isso aqui, ó. Tá? Vejam que tendência interessante. Quando nós estamos diante de um recurso de natureza extraordinária, eu costumo dizer o seguinte, né? Do primeiro para o segundo grau, o que impulsiona o processo é o interesse particular, é o interesse das partes. Né? Essa é a visão do Calamandrei, que muitos repetem, enfim. É o interesse particular, que consiste em quê? Na defesa, na discussão sobre direito subjetivo. Então, o advogado reclamante discutindo hora extra, entendendo que deveria ser concedido a ele, é o advogado reclamante dizendo que não tem direito, enfim. É o direito subjetivo que move o processo do primeiro para o segundo grau. É o interesse particular, direito subjetivo. Do segundo grau, dos TRTs, por exemplo, para a jurisdição extraordinária, o que passa a mover o processo, na verdade, é o interesse público, que consiste no resguardo da integridade do direito objetivo. Então, o que nós estamos lá no TST preocupados em fazer é isso, essa análise da integridade do direito objetivo. Já não nos interessa mais saber se o empregado tem ou não direito à hora extra. Isso para nós é irrelevante. Não é essa a discussão. A discussão é, houve violação ao artigo 224 da CLT? Era um bancário, cargo de confiança? Não. 62, inciso 2º, não, inciso 1º, enfim, era atividade externa, tinha controle de jornada, não tinha. Então, nos interessa saber, houve violação? Tem divergência? Se a pessoa, naquele caso concreto, tem ou não direito à hora extra, isso não é o mais importante. Isso é uma consequência de uma tese que nós vamos adotar. Porque a nossa preocupação é a matéria em tese. Percebem? Então, é um interesse público que vai levar o processo. Vejam a consequência disso, uma das consequências. Uma das consequências é o que vem acontecendo no STJ. Você pode, Joana, por favor, clicar aqui, desculpe. Aqui, ó. Perdão.
Isso. Olha só que interessante, meus caros. O STJ aqui dizendo, ó, prestem atenção na jurisprudência do STJ, ela é bastante, ela sinaliza para uma tendência interessante. Vejam só. Olha, esse precedente de 2009, matéria já pacificada. Está dizendo o quê aqui? Ó? Que nós não podemos admitir desistência do recurso. Se a matéria for afetada a sistemáticos recursos repetitivos, não pode existir. O que significa isso? O recurso não é seu. O recurso não é da parte, não pertence à parte. Por quê? Aqui o que está levando o processo é o interesse público. Se for afetada a sistemática de recurso repetitivo, está lá, ó, inviável acolhimento do pedido de desistência recursal. Já iniciou o procedimento. Agora vejam a tendência, olha aqui, já no segundo momento, ainda em 2009, a gente tem aqui um precedente do ministro Luiz Felipe Salomão. É possível prosseguir no segmento de recurso especial, tará, mesmo quando haja desistência da ação principal. Desistência da ação principal, inclusive com sentença de extinção da ação sem resolução do mérito. Então, o que isso significa? Que o recurso é uma mera oportunidade de que esses tribunais têm para emitir a tese. Eu modestamente, tenho defendido que os tribunais superiores deveriam atuar unicamente de ofício, ou por provocação do Ministério Público ou dos sindicatos. O acesso à jurisdição extraordinária, a minha opinião muito particular, né, é a de que nós não deveríamos ter recursos dirigidos a esses tribunais. Vejam só, mas enfim, essa é uma questão extremamente polêmica. Olha a última fronteira, que ainda não foi rompida. Ministra Nancy Andrighi, voto vencido. Tá? Ela foi voto vencido, é bom ressaltar. Mas olha, vejam o que ela defende. É possível o indeferimento do pedido de desistência do recurso especial? Indeferimento, não pode, ou seja, não pode existir, ainda que não se trate de recurso sujeito ao procedimento do 543, ou seja, recurso repetitivo. Então ela está dizendo aqui, se a gente fosse transportar isso para o Justiça do Trabalho, lá ainda é entendimento minoritário, mas se a gente fosse transportar para o Justiça do Trabalho, isso significaria dizer que não seria possível desistir do recurso de vista uma vez interposto. E não interessa se a matéria é repetitiva ou não é. Não poderia desistir, porque aí o tribunal tem a oportunidade de se manifestar. Vejam que interessante. Podemos voltar, por favor. E já para me encaminhar para a minha conclusão, eu queria passar, por favor, pode voltar? Aí, pode voltar ali. Eu vou, enfim, só recurso de vista aí, a gente... É isso, pronto. Tá? Eu vou ter que suprimir aqui uma parte que... Tá bom. Mas eu vou agora já me encaminhar mesmo para a conclusão. Qual é a ideia aqui? Só apresentar rapidamente alguns aspectos das minhas impressões sobre a evolução da análise do recurso de vista. É o recurso mais importante na Justiça do Trabalho, inegavelmente, porque dá a oportunidade para que o TST emita essas teses em abstrato. É um recurso de natureza extraordinária, e isso significa dizer que também é um recurso de fundamentação vinculada. O recurso de revista, olha, um erro, vamos dizer assim, clássico que ocorre no recurso de vista é o advogado copiar o recurso ordinário e colar num outro arquivo e mudar lá, recurso ordinário e colocar recurso de revista. Isso é um erro clássico. O centro de gravidade do recurso de revista é completamente diferente do recurso ordinário. Por quê? Mais uma vez, a ideia aqui, vejam, é ver se houve ou não violação, se houve ou não divergência, e não se aquela parte tem razão quanto à matéria de fundo, quanto ao direito subjetivo. Então, lá nos cursos que eu dou no TST, eu sempre insisto numa ideia que é a seguinte, eu sempre falo para o pessoal lá, ó, vocês não podem se deixar se impressionar com os argumentos da parte. Aí você fala, mas como assim não pode impressionar com os argumentos? Eu falo, não, os argumentos não interessam. O que interessa? São os fundamentos. É muito diferente. São os fundamentos do recurso. Isso significa o quê? Tema, hora extra. A parte indicou violação ao dispositivo? Indicou? Indicou, ok. Houve pré-questionamento? Não houve. Então, acabou. A capacidade argumentativa aqui, tá, é menos relevante do que no recurso ordinário. O advogado, no recurso de revista, tem que produzir uma peça técnica
em que ele pressione aqui, para usar uma analogia, os botões corretos. Horas extras, indicou violação ao artigo 62? Por exemplo, negativa de prestação jurisdicional, também um erro clássico. Preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, OJ 115. O advogado necessariamente, se articular uma preliminar como essa, no recurso de revista, tem que indicar violação, artigo 93, inciso 9 da Constituição, 832 da CLT ou 458 do CPC. Não indicou? Como é que é feita a análise lá, pessoal? Com muita honestidade e transparência. A gente viu lá, preliminar de nulidade, nós fazemos uma leitura dinâmica, transversal, à procura de números. Números. Então a gente vai lá ver, ó, aqui é preliminar de nulidade negativa de prestação jurisdicional. Tem aqui um número, algum número? Não tem nenhum número. 93, você não está vendo 832, nada? Nem perde tempo lendo mais. Vai lá, tem um modelinho, OJ 115, um parágrafo não conhece do recurso porque não indicou essas violações. Tá? E aí uma dica para os senhores. Colocou o tema, hora extra, tracinho, já indica o fundamento. Fundamento, né? Já coloca lá assim, horas extras, traço, violação, artigo 62 da CLT. Por quê? Isso obriga o assessor a ler com mais calma aquele tema. Você viu que está já fundamentado. Você viu que está fundamentado, ó, que está lá 62. Então, peraí, tem que ler então, porque se não tiver jurisprudência, não tem número nenhum, acabou. Vocês estão entendendo, gente? Os senhores compreendem isso? É uma análise objetiva. É uma análise objetiva. Porque muitas vezes o advogado imagina que o que vai ser determinante é a sua capacidade argumentativa. E não é, são recursos de fundamentação vinculada. Isso significa dizer, é importante, mudança relevantíssima, que aconteceu na 13.015, que os senhores vão ter que indicar, por exemplo, violação ao artigo 62, que eu tenho insistido aqui na questão das horas extras. Tem que indicar a violação e dizer por que houve violação. Indica uma segunda violação, tem que dizer por que tem aquela violação, e assim sucessivamente. Tem que individualizar essa fundamentação. Isso agora está na lei como pressuposto. Tá? Eu comentava com o doutor Cristiano que muitas vezes, tanto nós quanto os advogados que atuam no TST, ficam numa situação difícil. Muitas vezes nós atendemos pacientes que já estão na UTI e já ali é só uma questão de prolongar a vida do paciente ou, né, diminuir o sofrimento. Mas não tem mais o que fazer, pessoal. Por quê? Porque foi cometido, infelizmente, um equívoco processual lá na origem. Não foi pré-questionada, a matéria era, por exemplo, era rito sumaríssimo, e aí, se for sumaríssimo, o pré-questionamento está ferido na sentença. E aí já não houve pré-questionamento ali, e nós não temos mais o que fazer lá em cima. Eu vi, não sei se o senhor soube desse caso, ministro, uma advogada que enfim, teve quase uma síncope numa sustentação oral. Eu tive a impressão de que ela era, talvez, filha do dono do estabelecimento. Era um estabelecimento, um pequeno supermercado no interior do Paraná. E aí o empregado sofreu um acidente de trabalho. Foi basicamente o seguinte, segundo os autos relatavam, né? Ele foi limpar uma máquina de moer carne, moedor, com a máquina ligada, né? Teve essa ideia brilhante enfim, e com isso, na verdade, o acidente felizmente não foi tão grave, ele perdeu a ponta de um dos dedos, né? Foi o suficiente para que houvesse uma condenação por indenização de danos morais, materiais, num valor, eu talvez possa me equivocar, mas algo em torno de R$300 mil. Esse foi o valor. O suficiente para que o estabelecimento fosse fechado. E tal, né, daí talvez o envolvimento dessa advogada. Mas quando chegou lá, ela veio falar comigo, e eu já falei, olha, aqui não há muito o que fazer. Infelizmente, eu imagino que, porque, enfim, não tinha sido julgado ainda, que não vai ser acolhido o recurso, não vai ser sequer conhecido, porque havia vários problemas processuais. Então é muito importante saber que, ao final, nós vamos ter aqui nessa análise um julgamento extremamente técnico e muito objetivo, tá? Bom, essa aqui foi a representação gráfica do que eu acabei de comentar, alguns aspectos. Mudança importante. Olha só, o mapa do recurso de revista, e aqui a gente já se encaminha para o final, o mapa do recurso de revista é o artigo 896, que estabelece, basicamente, nos termos da sua redação atual, seis
fundamentos específicos. Então, além de atender aos pressupostos comuns, tempestividade, preparo, regularidade de apresentação, a parte tem que demonstrar algum desses fundamentos. O centro de gravidade do recurso de revista é isso aqui. O esqueleto do recurso de revista está ali, ó. Em relação a cada um dos temas, os senhores têm que pensar nesses fundamentos aqui. Qual é o mais estratégico? Divergência jurisprudencial. Sempre que possível, procurem fundamentar o recurso de revista em divergência jurisprudencial, sempre que possível. Nós temos divergência jurisprudencial, contrariedade à orientação jurisprudencial, OJ, contrariedade à súmula, violação a dispositivo de lei, violação a dispositivo constitucional, e agora, a novidade é a contrariedade à súmula vinculante do Supremo. Novidade na lei, porque a jurisprudência já reconhecia, já admitia essa possibilidade há algum tempo, especialmente a súmula vinculante número 4, que era o caso mais comum. Na execução e no sumaríssimo, nós temos restrições, como os senhores sabem. No sumaríssimo, só por contrariedade à súmula do TST ou súmula vinculante do Supremo, e violação ao dispositivo constitucional. Tá? Importantíssimo lembrar que, no sumaríssimo, o pré-questionamento vai ser aferido como regra na sentença. Então, se nós estivermos diante de uma causa, né, cujo valor seja inferior a 40 salários mínimos, não esqueçam de que o pré-questionamento vai ser aferido lá no primeiro grau, sentença. Tá? Muito bem, na execução, só por violação do dispositivo constitucional, a não ser que se trate de discussão sobre certidão negativa de débitos trabalhistas, CNDT, tá? Ou execução fiscal. O parágrafo 10 agora excepciona essas duas possibilidades. Muito bem, quanto à divergência, dicas muito rápidas. O que serve para demonstrar divergência? Acórdão de Tribunal Regional do Trabalho diferente, diverso. Tá? Se já tiver sido suscitado IUJ, tem que indicar aquela súmula ou aquele acórdão, como mencionei. Decisão colegiada, necessariamente. Tá? SBDI 1 e SBDI 2 do TST. Que é muito importante, um equívoco muito comum. O advogado traz um precedente de cada uma das turmas do TST. Eu fiz um excelente trabalho, encontrei aqui um precedente de cada uma das turmas. Agora não tem jeito, esse recurso não é possível, né? Vai subir. E não vai subir, porque precedente de turma não serve. Nós não podemos conhecer um recurso de revista fundado em divergência calcada em jurisprudência das turmas. Não dá. Tem que ser da STI 1, ou melhor, da SBDI 1 ou da SBDI 2. Não serve decisão monocrática, acórdão no mesmo tribunal regional, né, acórdão de turma do TST ou de qualquer outro órgão jurisdicional que não integre a Justiça do Trabalho. Acórdão do STJ, por mais relevante que seja, não tem utilidade. Na verdade, tem uma utilidade que pode ser um argumento apenas de reforço. Né? STF, da mesma forma, não serve. Tá? Divergência interna, já comentamos. Divergência jurisprudencial ainda. Existem exigências materiais, exigências formais muito importantes que devem ser observadas. Eu não vou poder, infelizmente, entrar em detalhes, porque nós já estamos encerrando o tempo, mas ali eu sempre costumo dizer que a divergência tem que ser atual, abrangente e específica. Né? Súmulas 23, 296 e 333 do TST. Né? Agora, a 333 foi incorporada à CLT. Né? A divergência tem que ser atual. Sabem o que é divergência atual? Uma divergência. Esses dias um advogado estava fazendo uma sustentação, eu soube que para aquela sustentação ele recebeu, acho que foi R$120 mil. R$120 mil para fazer aquela sustentação. E ele deu azar, porque na sustentação oral ele iniciou desqualificando a divergência trazida pela outra parte. Disse o seguinte: todos os precedentes trazidos, né, pela parte recorrente são do século passado. Ele disse isso. Né? Aí veio outro advogado, né, e sabiamente começou dizendo o seguinte: gostaria de registrar de início que todos os que estamos presentes nesta manhã de hoje somos do século passado. Não tem nenhum demérito nisso. Jurisprudência atual é a jurisprudência ainda não superada pelo atual entendimento do TST. Né? É isso. Pode ser uma jurisprudência de hoje desatualizada, porque está contrariando uma súmula do tribunal, por exemplo. E nós temos jurisprudência da década de 60, não superada ainda. Por exemplo, conversão, possibilidade de fixação do salário em moeda estrangeira. Década de 60, já reconhecia isso. Aspectos formais, a primeira parte que a gente vê, pessoal. Muito cuidado com isso. Isso aqui é o que mais leva à inadmissão dos recursos. Aspectos formais.
A parte não cita o DJ em que a decisão foi publicada, por exemplo. E aqui existem, vamos dizer assim, sutilezas, né? Detalhezinhos técnicos que, infelizmente, acabam sendo cascas de banana aqui. Né? Eu gosto, lá em Brasília, de insistir nos cursos que eu dou para os advogados, eu digo sempre assim, sabe quando é que vocês vão saber que vocês cometeram um erro? Advogados, às vezes, estão iniciando a carreira, eu digo, sabe quando vocês vão começar a entender isso? Então, o sujeito entra na internet, está procurando um modelo de procuração, ou pede para um amigo, você tem um modelo de procuração? Me manda. Ele manda. Né? Aí ele vê o modelo bonitinho e tal, o bom formato, a letra é legal, começa a usar. Quando que ele vai saber que aquele modelo não deveria ter sido utilizado? Uns 5 ou 6 anos depois, quando o primeiro recurso dele não for conhecido no TST. Mas notem bem, isso significa o quê, doutor Cristiano? Que são 5 ou 6 anos de prática profissional comprometida. Daí a importância de eventos como esse, para discutir essas questões. Né? Também gostaria de ter a ousadia de propor um curso em que esses aspectos formais, procedimentais, fossem abordados de maneira mais detalhada, uma oficina, enfim, alguma coisa desse estilo. Seria interessante fazer isso. Tá? E muito valioso, muito valioso. Porque, como disse, insisto, esses aspectos formais muitas vezes são determinantes. Uma coisa que eventualmente se equivoca o advogado. A divergência está no corpo do acórdão, não está na ementa. Ele vai, transcreve e coloca lá o DJ. Não serve. Por quê? Se a divergência estiver no corpo do acórdão, ele tem que transcrever a íntegra do acórdão e indicar a fonte de publicação, o endereço completo da internet, enfim. Por quê? Porque no DJ só vai ser publicada a ementa. Não tem o corpo do acórdão. Então, se está o DJ, não resolve. Está na súmula 337 isso. TST. Bom, existem vários outros pontos. Né? A questão da violação é um aspecto relevante para ser destacado aqui. Lei aqui para o TST é lei num sentido mais abrangente, inclui, além da Constituição, lei complementar, lei ordinária, medida provisória e, evidentemente, o decreto-lei. Mas, infelizmente, não sei qual é a posição do ministro Douglas, até por curiosidade. O senhor defende a possibilidade de admissão do recurso de vista calcado em contrariedade à Convenção Internacional? Ratificar? Aí, eu sempre faço essa pergunta, eu já fiz para vários ministros, e nenhum dos ministros, até hoje, disse que não admitiria. Agora, vejam que curioso. Pode clicar, por favor, Jordan. Aí, olha que interessante. Eu também acho que, evidentemente, é o caso. A Convenção Internacional incorporada no nosso país tem o status de, pelo menos, lei ordinária, não é? É isso. Mas vejam aqui. Precedente desse ano, o mais recente que eu encontrei, Convenção da OIT não enseja admissibilidade de recurso de revista, porque não está no 896. E aí outro precedente, aqui mais antigo, 2009, mesma forma, ofensa à Convenção da OIT não constitui hipótese de cabimento. Infelizmente, todos os precedentes que eu encontrei que enfrentam diretamente essa questão não têm admitido essa possibilidade. O que eu lastimo, acho uma pena, né, porque me parece que as convenções da OIT, né, podem oferecer respostas importantes para alguns dos dilemas que nós estamos enfrentando no nosso trabalho e poderiam ser mais prestigiadas por conta disso. Aliás, petição inicial, nas peças de defesa, é muito importante fazer alusão às convenções da OIT e ao direito comparado. O direito comparado tem soluções inteligentes. Por exemplo, o Código de Portugal, artigo 37, prevê um adicional progressivo de horas extras. Está lá no próprio Código, o adicional progressivo. Enfim, me parece que seria interessante, ministro, que nós pudéssemos encampar esse entendimento. Né? Por favor. Eu acho que o ministro Lélio o ministro Lélio, eu conversei com o ministro Lélio, ele, no evento da LTR, ele falou que admitia a possibilidade e ele entende que, quando se trata de convenção fundamental da OIT, né, como é o caso, por exemplo, da Convenção 138 sobre idade mínima, né, ele entende que teria status constitucional, né, teria mais, inclusive, do que ordinário. Hã? Sim, mas aparentemente aí seria. Mas percebam que genericamente o tribunal tem simplesmente dito que não é o caso. Pode voltar, por favor. Meus caros, existem vários outros aspectos que poderiam ser abordados em torno do recurso de revista e dos impactos dessa lei 13.015, né? Mas eu devo encerrar por aqui dizendo que hoje
diante desse volume abissal de processos que nós temos na Justiça do Trabalho, eu vejo claramente a importância, né, do papel que os sindicatos são chamados a desenvolver aqui na Justiça do Trabalho. São atores privilegiados que têm uma missão constitucional, não é, de promover, não é, essa composição fora do judiciário. Eu sempre digo que nas faculdades nós aprendemos a litigar muito, né? Nós somos preparados para o litígio. Existem inúmeras possibilidades no âmbito das relações de trabalho de promover uma composição que não chegue ao judiciário. Eu sou muito cético quanto à possibilidade do judiciário resolver problemas, né? O judiciário é uma força, vamos dizer assim, conservadora, inevitavelmente. Eu entendo que nós temos a possibilidade de atuar de forma muito mais eficiente fora do judiciário, resolver fora do judiciário, e antes que o judiciário seja chamado a intervir. Então, há um espaço interessante para que nós tenhamos respostas mais criativas a esses desafios que nós temos hoje, né? Novas tecnologias. Esses dias eu vi uma greve interessante. Vocês tiveram essa notícia, uma greve que ocorreu na internet, viram isso? A greve no Second Life. O pessoal da IBM, lá na Europa, estava tendo dificuldade de organizar um movimento paredista qualquer que eles queriam fazer lá contra a IBM. O que eles fizeram? Na época havia o Second Life, que era uma espécie de jogo, mas era uma plataforma de interação. E eles fizeram uma greve lá, numa ilha do Second Life, distribuindo camisetas. A pessoa entrava lá no ambiente virtual, recebia panfletos. O que eu quero dizer com isso é que existem novos espaços. O chão de fábrica desapareceu, meus caros. Não existe mais. Nós temos hoje um espaço de interação virtual e é preciso explorar isso também, né? Enfim, eu encerro agradecendo enormemente a CNTM por essa oportunidade, né, doutor Cristiano. Agradeço também a Amélia, que nos deu apoio aqui durante esse período. E para prosseguir no debate, eu vou permanecer à disposição dos senhores. E já... Muito obrigado.